Após perder a mãe, 4 irmãos se tornaram mudos de dor. Nenhuma babá conseguiu ajudá-los, mas quando uma mulher misteriosa apareceu, ela trazia consigo o único remédio capaz de curar corações despedaçados: o amor incondicional. O grito de desespero ecoou pelos corredores da mansão Montereal às 5 da manhã. Sebastião acordou em pânico, correndo pelos corredores de mármore, até encontrar Gustavo. Apenas 5 anos, encolhido no canto do quarto, tremendo e balbuciando o nome da mãe que nunca mais voltaria. Era a 3ª vez naquela semana. Era a 10ª vez naquele mês. E Sebastião sabia que não seria a última. Nos quartos ao lado, Henrique, Rafael e Bruno permaneciam imóveis em suas camas, olhares vazios, fixos no teto, como estátuas de uma dor que palavras não conseguiam expressar. 4 meninos que um dia encheram aquela casa de risadas, agora viviam como fantasmas de si mesmos. O silêncio cortante que tomou conta da mansão depois da tragédia era mais ensurdecedor que qualquer grito. Sebastião se ajoelhou ao lado do filho, tentando abraçá-lo, mas o menino se encolheu ainda mais, como se o próprio toque do pai queimasse. "Gustavo, papai está aqui", murmurou com a voz embargada, mas as palavras pareciam ricochetear nas paredes, voltando vazias para ele. Desde que perderam a mãe, os meninos não pronunciavam uma palavra sequer. Era como se tivessem decidido que viver em silêncio doía menos. A governanta Carmela apareceu na porta com o rosto carregado de preocupação. Nas mãos, segurava uma carta de demissão, a 6ª em apenas 2 meses. "Senhor Montereal, eu não consigo mais", disse ela, evitando olhar diretamente para as crianças. "Tentei de tudo, mas eles não me deixam chegar perto. Não comem, não falam, não reagem a nada. Preciso de alguém mais preparado para isso." Sebastião fechou os olhos, sentindo o peso de mais uma derrota. 6 profissionais qualificados, 6 desistências. Babás com décadas de experiência, cuidadoras com especializações em psicologia infantil, até mesmo uma enfermeira pediátrica. Todas fugiram da realidade devastadora que se instalou naquela casa. "Carmela, por favor, só mais algumas semanas até eu encontrar alguém", implorou, mas ela já balançava a cabeça negativamente. Dias depois, o desespero de Sebastião era palpável quando chegou ao escritório da agência Premium de cuidadores infantis no centro da cidade. Dona Helena, a proprietária, o recebeu com um misto de pena e constrangimento. Atrás dela, 3 funcionárias cochichavam entre si, lançando olhares furtivos na direção do empresário que já havia se tornado uma lenda urbana no setor. "Senhor Montereal", começou Dona Helena, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Preciso ser honesta com o senhor. Suas crianças, bem, elas desenvolveram uma reputação entre nossas profissionais. A última babá que enviamos, Sandra, chegou em casa chorando. Ela tem 20 anos de experiência e disse que nunca viu crianças tão fechadas." Sebastião apertou os punhos, tentando controlar a frustração que fervilhava dentro dele. "Eles estão sofrendo, Dona Helena. Perderam a mãe de forma inesperada. Só precisam de alguém que entenda isso, que tenha paciência." "Senhor, com todo respeito", interrompeu uma das funcionárias atrás do balcão. A Márcia disse que eles passaram 3 dias inteiros sem aceitar um copo de água dela. 3 dias, e quando ela tentou se aproximar, eles se trancaram no closet e ficaram lá por horas. O empresário sentiu cada palavra como uma punhalada. Era verdade. Seus filhos haviam se tornado impenetráveis, como se tivessem construído muralhas invisíveis ao redor de seus pequenos corações despedaçados. Mas como culpá-los? Como esperar que crianças de 5 e 6 anos processassem uma perda que ele mesmo, aos 40 e poucos anos, ainda não conseguia aceitar? Dona Helena suspirou pesadamente. "Senhor Montereal, talvez seja melhor considerar uma internação temporária.
Existem clínicas especializadas em trauma infantil que podem ajudar suas crianças a... Nunca! A explosão de Sebastião fez todas as mulheres na sala se assustarem. Suas mãos tremiam e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Meus filhos já perderam a mãe. Eu não posso tirar eles de casa também. Eles só precisam de amor, não de internação. Naquele momento, vendo aquele homem poderoso se desfazer diante dela, a dureza no rosto de Dona Helena se desfez. Pela primeira vez, ela viu não o empresário milionário, mas apenas um pai desesperado tentando salvar o que restou de sua família. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pela voz hesitante de uma mulher na recepção. Com licença, eu ouvi vocês falando sobre crianças que precisam de cuidado especial. Todos se viraram. Ali estava uma mulher simples, com cerca de 40 anos, segurando nervosamente uma pasta de documentos. Suas roupas eram humildes, mas limpas, e havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e dor profunda, que chamou a atenção de Sebastião imediatamente. Desculpe, senhora, mas o senhor precisa de profissionais qualificados, disse Dona Helena rapidamente. Não é um trabalho para pessoas como eu? Dolores interrompeu suavemente, sem agressividade. Eu sei que não tenho diplomas pendurados na parede ou referências de famílias importantes, mas eu entendo de crianças que perderam a esperança. Eu sei como é quando a dor é tão grande que as palavras somem. Sebastião estudou o rosto daquela mulher. Havia ali uma sinceridade que não encontrara em nenhuma das profissionais anteriores. E havia também algo mais, uma tristeza antiga em seus olhos que espelhava a sua própria dor. A senhora tem experiência com crianças traumatizadas? Dolores baixou os olhos por um momento, como se lutasse contra memórias dolorosas. Quando falou, sua voz saiu quase sussurrada. Tenho experiência com dor, senhor. E às vezes isso vale mais que qualquer diploma, porque só quem já caminhou no Vale da Sombra sabe como guiar outros para fora de lá. Dona Helena bufou impaciente. Senhor Montereal, eu não posso recomendar alguém sem qualificações adequadas. Se algo acontecer com suas crianças... Algo já aconteceu com eles, Sebastião disse, e sua voz quebrou ligeiramente. E todos os profissionais qualificados desistiram. Ele se virou para Dolores. A senhora está disposta a tentar quando ninguém mais quer? Estou, respondeu ela sem hesitar. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Dor verdadeira não se cura com técnicas ou métodos. Ela se cura com amor verdadeiro. E amor verdadeiro dói antes de curar. A frase ficou ecoando na mente de Sebastião durante todo o caminho de volta para casa. Amor verdadeiro dói antes de curar. Havia algo naquelas palavras que tocou uma ferida que ele tentava manter fechada. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas do bairro mais nobre da cidade, não conseguia parar de pensar no olhar daquela mulher. Era o olhar de alguém que conhecia intimamente o território da perda. Mas havia também uma estranheza que o incomodava. Como ela sabia tanto sobre dor? E por que, ao contrário de todos os outros profissionais, ela não havia perguntado sobre salário, horários ou condições de trabalho? Era como se ela tivesse vindo especificamente para aquele trabalho, como se soubesse exatamente o que encontraria. Ao chegar à mansão, encontrou o motorista Carlos conversando agitadamente com o jardineiro Miguel no portão. O que está acontecendo? Perguntou Sebastião, saindo do carro. Senhor, é sobre os meninos, disse Carlos, claramente perturbado. Eles fizeram algo hoje que nunca tinham feito antes. Sebastião sentiu o coração acelerar. O que foi? Eles se machucaram? Não, senhor. Eles organizaram os brinquedos no quarto da senhora, explicou Miguel, coçando a cabeça. A cozinheira Rosa os encontrou lá, todos os 4, sentados em círculo no meio dos brinquedos arrumados perfeitamente, como se estivessem esperando alguém chegar. A informação atingiu Sebastião como um soco no estômago.
O quarto de sua falecida esposa havia sido mantido intocado desde que ela partiu. As crianças nunca haviam entrado lá sozinhas antes. Eles disseram alguma coisa? Nada, senhor. Apenas ficaram lá olhando para a porta como se esperassem que alguém fosse aparecer. A Rosa tentou chamá-los para o lanche, mas eles não saíram. Disseram que queriam esperar ela chegar. Ela? Sebastião perguntou confuso. Sim, senhor. Foi a única coisa que Rafael falou. Vamos esperar ela chegar. Não sabemos de quem estavam falando. Sebastião subiu correndo as escadas, o coração batendo descompassado. Ao abrir a porta do quarto, encontrou exatamente a cena que Carlos havia descrito. Gustavo, Henrique, Rafael e Bruno estavam sentados em um círculo perfeito no centro do quarto, cercados por brinquedos organizados com precisão militar. Carrinhos, bonecos, jogos de montar, tudo disposto como se fosse uma oferenda silenciosa. Meninos, chamou suavemente, mas nenhum deles se virou. Estavam fixamente olhando para a porta, como se aguardassem a chegada de alguém muito importante. Papai, disse Bruno, o mais novo, sem tirar os olhos da porta. Quando ela vai chegar? Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Quem, filho? Quem vai chegar? A senhora que vai cuidar da gente, respondeu Henrique com uma certeza que deixou Sebastião gelado. A senhora que entende. Como seus filhos podiam saber que ele havia encontrado alguém? Ele não havia mencionado nada sobre Dolores. Não havia falado com ninguém em casa sobre a conversa na agência. Sebastião se ajoelhou na entrada, observando seus filhos. Pela primeira vez em meses, eles pareciam ter um propósito, mesmo que ele não conseguisse compreender qual era. Havia algo quase místico naquela cena, como se as crianças estivessem conectadas a algo que ele não conseguia ver. Ela vai chegar amanhã de manhã, disse ele finalmente. Os 4 meninos se viraram para ele ao mesmo tempo e pela primeira vez em meses, Sebastião viu algo que julgava impossível. Esperança nos olhos de seus filhos. A gente sabia, disse Gustavo simplesmente. A mamãe contou para a gente em sonho. Naquela noite, depois que conseguiu convencer as crianças a saírem do quarto e irem jantar, e pela primeira vez em meses, eles comeram algumas colheradas. Sebastião se trancou no escritório e ligou para Dolores. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Senhora Dolores, aqui é Sebastião Monterreal. A senhora ainda está interessada no trabalho? Estou, senhor. Então preciso que a senhora venha amanhã bem cedo. E preciso avisá-la de uma coisa. Meus filhos, eles de alguma forma sabiam que a senhora ia vir. Não sei como explicar, mas eles passaram o dia esperando por alguém. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando Dolores falou novamente, sua voz carregava algo que Sebastião não conseguia identificar. Uma mistura de tristeza e conhecimento. Crianças que passaram por perdas profundas, às vezes desenvolvem uma sensibilidade especial, senhor. Elas sentem quando alguém que entende a dor delas está chegando. Como a senhora sabe tanto sobre isso? Outro silêncio, mais longo desta vez. Porque eu já fui uma dessas crianças, senhor Monterreal, e mais tarde na vida eu aprendi que às vezes somos chamados para curar feridas iguais às nossas. Sebastião ficou quieto, processando aquelas palavras. Havia camadas de significado ali que ele ainda não conseguia compreender completamente. Senhora Dolores, disse finalmente, e sua voz estava embargada de emoção. Eu não sei quem a senhora é realmente ou que dor a trouxe até aqui, mas eu preciso que a senhora salve meus filhos, porque eu não sei mais como fazer isso sozinho. Amanhã às 7 da manhã eu estarei aí, senhor, e posso prometer uma coisa, seus meninos vão voltar a viver. Mas para isso acontecer, o senhor também vai precisar estar preparado para algumas descobertas sobre quem eu realmente sou. Quando desligou o telefone, Sebastião ficou parado no escritório por longo tempo, olhando para a foto da família no porta-retratos. Havia algo acontecendo ali que ia muito além de uma simples contratação de babá.
Na manhã seguinte, às exatas 7 horas, Dolores Santana tocou a campainha da mansão Monterreal, carregando consigo não apenas uma pequena mala com seus pertences, mas também um segredo tão devastador que, quando fosse revelado, mudaria para sempre a compreensão de Sebastião sobre o destino, a perda e o poder redentor do amor verdadeiro. Dolores Santana pisou no hall de entrada da mansão Monterreal, carregando apenas uma pequena mala de tecido desgastado e um coração cheio de segredos. O mármore polido refletia sua figura simples como um espelho que não mentia. Ela claramente não pertencia àquele mundo de luxo e ostentação, mas havia algo em seus passos firmes que desafiava qualquer julgamento baseado em aparências. Sebastião desceu as escadas rapidamente, nervoso. Havia dormido mal, assombrado pela estranha coincidência dos filhos saberem que alguém viria. Senhora Dolores, obrigado por ter vindo tão cedo. Preciso avisá-la que hoje está sendo particularmente difícil. Os meninos acordaram antes do amanhecer e se trancaram nos quartos. Dolores assentiu calmamente, como se aquela informação não a surpreendesse nem um pouco. Eles estão com medo. Medo de quê? De que eu seja como todas as outras pessoas que desistiram deles. Ela colocou a mala no chão e olhou diretamente nos olhos de Sebastião. Eles querem acreditar que alguém vai ficar, mas têm medo de se decepcionar de novo. Então se escondem para testar se eu vou atrás ou se vou embora. Sebastião ficou impressionado com a precisão da análise. Era exatamente isso que vinha acontecendo com todos os cuidadores anteriores. Quanto mais insistiam, mais os meninos se afastavam. Como a senhora sabe tanto sobre o comportamento deles? Dolores começou a subir as escadas devagar, e Sebastião percebeu que ela se movia pela casa, como se já conhecesse cada canto. Porque crianças machucadas seguem sempre o mesmo padrão, senhor. Primeiro testam, depois resistem, e só então, se você passar no teste, elas começam a confiar. Chegando ao corredor dos quartos, o silêncio era absoluto. Sebastião se aproximou da primeira porta e bateu suavemente. Gustavo, Henrique, papai está aqui com a senhora Dolores. Ela veio para cuidar de vocês. Nenhuma resposta. Nem mesmo o barulho de movimentação dentro dos quartos. Dolores se aproximou da porta e, para surpresa de Sebastião, não bateu nem chamou. Em vez disso, ela encostou a testa na madeira e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia perceber. Eles estão acordados, murmurou ela, e estão cantarolando. Isso é impossível, Sebastião sussurrou de volta. Eles não fazem som algum há meses. Dolores fechou os olhos e, surpreendentemente, começou a cantarolar uma melodia simples e sem palavras. Era uma canção de ninar universal, daquelas que todas as mães parecem conhecer instintivamente. O efeito foi imediato e impossível de explicar. Do outro lado da porta, o som parou abruptamente. Então, quase imperceptivelmente, começou a surgir um eco, alguém cantarolando a mesma melodia de volta. Sebastião arregalou os olhos. Era Rafael, sua voz fina e hesitante, mas claramente audível. Dolores continuou cantarolando, e logo se juntou a Rafael a voz de Bruno, depois Henrique e, finalmente, Gustavo. Era um coro impossível. Uma mulher desconhecida de um lado da porta e 4 crianças traumatizadas do outro, conectadas por uma simples melodia. Meu Deus! Sebastião murmurou, e lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Era a primeira vez em meses que ouvia as vozes de todos os seus filhos ao mesmo tempo. Lentamente, o som das vozes ficou mais próximo da porta. Sebastião conseguia ouvir pequenos passos se arrastando pelo chão do quarto. Dolores parou de cantarolar e sussurrou. Meninos, eu sou a Dolores. Vim aqui porque eu também sei como é sentir saudade de alguém muito especial. Houve movimento do outro lado da porta. Sussurros baixos entre as crianças. Vocês querem saber um segredo? Continuou Dolores, sua voz carregada de ternura.
Quando eu era pequena, eu também perdi pessoas que eu amava muito. E sabe o que eu descobri? O barulho da tranca sendo aberta ecoou pelo corredor. A porta se entreabriu apenas alguns centímetros, mas foi o suficiente para que 2 olhos curiosos aparecessem na fresta. Era Bruno, o mais novo, observando Dolores com uma mistura de medo e fascínio. Dolores se agachou na altura da criança. Oi, pequeno. Descobri que as pessoas que amamos nunca vão embora de verdade. Elas ficam aqui. Ela tocou o próprio peito, esperando que a gente converse com elas. Bruno abriu mais a porta. Atrás dele, Sebastião conseguiu ver as sombras dos outros 3 meninos, todos escondidos, mas claramente interessados. Mas a mamãe não responde quando a gente fala com ela, disse Bruno, e sua voz era tão pequena que Sebastião teve que se esforçar para ouvir. Ah, mas ela responde sim, Dolores disse com um sorriso gentil. Só que não com palavras, ela responde de outros jeitos. Vocês já repararam? Rafael apareceu ao lado de Bruno. Como assim? Bom, às vezes quando vocês sentem saudade dela, não acontece algo gostoso logo depois? Tipo encontrar um brinquedo que vocês tinham perdido? Ou ter um sonho bonito? Ou até mesmo sentir um cheirinho que lembra ela? Os olhos dos meninos se arregalaram. Henrique deu um passo à frente. Ontem eu achei o carrinho que eu perdi há muito tempo, disse ele admirado. Estava embaixo da cama, mas eu tenho certeza que já tinha procurado lá. E eu sonhei com ela cantando para mim, completou Gustavo, finalmente aparecendo na porta. Dolores sorriu, mas Sebastião percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Vocês viram? Ela está sim conversando com vocês. Vocês só precisam aprender a reconhecer a linguagem especial que as pessoas do céu usam. 1 hora se passou antes que Dolores conseguisse convencer os meninos a saírem dos quartos. Não foi uma conquista fácil. Houve recuos, momentos de silêncio, testes constantes para ver se ela realmente ia ficar. Mas aos poucos, com uma paciência que impressionava Sebastião, ela foi ganhando a confiança deles. Primeiro conseguiu que abrissem completamente as portas, depois que saíssem para o corredor. E finalmente que a seguissem até o banheiro para se lavarem. Agora vocês vão tomar um banho bem gostoso, disse ela. E depois vamos tomar o café da manhã mais especial que vocês já tomaram na vida. Por que especial? Perguntou Rafael. Porque vamos tomar café conversando com a mamãe de vocês. Vou ensinar vocês como fazer isso de um jeito que ela vai ouvir clarinho. 2 horas depois, uma cena impossível estava acontecendo na cozinha da mansão Monterreal. Os 4 meninos estavam sentados à mesa, limpos e arrumados. Não apenas comendo, mas conversando. Palavras ainda tímidas, frases ainda curtas, mas eram palavras reais saindo de bocas que haviam permanecido mudas por tanto tempo. A cozinheira Rosa estava encostada no balcão, enxugando lágrimas com o avental. Ela trabalhava na casa há mais de 10 anos e vira os meninos nascerem. Vê-los falando e comendo novamente era como testemunhar uma ressurreição. Como a senhora conseguiu isso? Sebastião perguntou a Dolores em um sussurro, enquanto observava Henrique pedindo mais torrada, a primeira vez que ele pedia qualquer coisa em meses. Dolores estava preparando mais chocolate quente no fogão, e por um momento sua expressão ficou distante, quase melancólica. Porque eu entendo a linguagem da saudade, Senhor. E sei também que crianças não precisam esquecer para serem felizes. Elas precisam transformar a saudade em algo bonito. Transformar como? Antes que ela pudesse responder, Gustavo se levantou da mesa e caminhou até onde eles estavam conversando. Senhora Dolores, disse ele, com a voz mais clara que Sebastião havia ouvido em meses. A senhora pode ensinar para a gente como conversar com a mamãe agora? Dolores se ajoelhou na altura do menino e tocou gentilmente seu rosto. Posso sim, querido. Mas para isso funcionar, vocês precisam ser muito corajosos. Vão conseguir?
Os 4 meninos se entreolharam, e pela primeira vez em meses, Sebastião viu algo que julgava perdido para sempre: determinação nos olhos de seus filhos. Vamos, responderam em uníssono. Então vamos lá para o jardim, porque a brincadeira que vou ensinar para vocês funciona melhor ao ar livre, pertinho do céu. No jardim, Dolores fez os meninos se sentarem em círculo na grama. O sol da manhã filtrava pelas folhas das árvores, criando um ambiente quase mágico. Agora fechem os olhos, instruiu ela, e pensem na mamãe de vocês. Não pensem na tristeza de não ter ela aqui. Pensem em uma coisa boa que vocês faziam junto com ela. Sebastião observava de longe, encostado na varanda, mal acreditando no que estava vendo. Seus filhos estavam participando de algo, estavam engajados, estavam vivos novamente. Agora vou ensinar vocês um segredo, continuou Dolores, e sua voz ficou quase sussurrada. Quando vocês sentirem saudade da mamãe, em vez de ficarem tristes, vocês vão fazer alguma coisa que ela gostava de ver vocês fazendo. Pode ser brincar, pode ser rir, pode ser ajudar alguém. E sabe por quê? Por quê? Perguntou Bruno, com os olhos ainda fechados. Porque toda vez que vocês fazem algo que deixava a mamãe feliz, ela sorri do céu. E quando ela sorri, vocês sentem um quentinho aqui no peito. Dolores tocou o coração, que é o jeito dela dizer eu te amo. Foi então que aconteceu algo que Sebastião jamais esqueceria. Os 4 meninos abriram os olhos ao mesmo tempo e todos estavam sorrindo. Não sorrisos forçados ou educados, mas sorrisos genuínos, cheios de esperança. Nós queremos fazer a mamãe sorrir, disse Rafael, levantando-se animadamente. Então vamos brincar, completou Henrique. E pela primeira vez em meses, os meninos começaram a correr pelo jardim, rindo e brincando, enquanto Dolores os observava com um sorriso carregado de emoção. Sebastião desceu da varanda, aproximando-se dela. Senhora Dolores, eu não tenho palavras para agradecer o que a senhora fez aqui hoje. Dolores se virou para ele, e novamente aquele olhar profundo, carregado de segredos, apareceu em seus olhos. Não me agradeça ainda, Senhor. O que aconteceu hoje foi apenas o começo. Essas crianças vão precisar de muito cuidado ainda. E o Senhor também. Eu também? Claro! O Senhor acha que só as crianças sofreram com a perda? O Senhor também precisa aprender a conversar com sua esposa de um jeito novo. Sebastião sentiu um aperto no peito. Era verdade. Ele havia se concentrado tanto em tentar ajudar os filhos que havia negligenciado completamente seu próprio processo de luto. Como a senhora sabe tanto sobre luto, sobre perda, sobre... Ele hesitou. Sobre como curar corações partidos. Dolores observou as crianças brincando por um longo momento antes de responder. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga, mas transformada. Porque eu já perdi 4 crianças da mesma idade que seus filhos, Senhor Montereal, e levei anos para aprender que a única maneira de honrar quem perdemos é ajudar quem ainda está aqui a voltar a viver. Sebastião ficou completamente em choque. Agora tudo fazia sentido. A sabedoria, a paciência, o conhecimento íntimo da dor das crianças. Meu Deus, Senhora Dolores, eu sinto muito. Não sinta pena de mim, Senhor. Sinta gratidão, porque foi essa dor que me trouxe até aqui, até seus filhos, neste momento exato em que eles precisavam de alguém que entendesse completamente a linguagem do luto. Naquele momento, Bruno veio correndo até eles, com o rosto radiante de alegria. Senhora Dolores, eu senti o quentinho no peito quando estava brincando. Dolores se ajoelhou e abraçou o menino. Sentiu mesmo, querido? Então a mamãe acabou de mandar um beijinho para você. Bruno sorriu ainda mais largo e saiu correndo para contar para os irmãos. Sebastião olhou para Dolores com uma mistura de admiração e curiosidade. Havia ainda muito que ele não sabia sobre aquela mulher extraordinária.
E algo lhe dizia que as revelações que estavam por vir seriam ainda mais impactantes do que tudo que havia testemunhado naquele dia. Senhora Dolores, disse ele, tenho a sensação de que há muito mais na sua história do que a senhora me contou. Ela sorriu, mas foi um sorriso carregado de mistério. Muito mais, senhor Montereal. Muito mais. E algumas dessas coisas vão surpreender o senhor de maneiras que nem imagina. 3 semanas se passaram desde a chegada de Dolores à mansão Montereal, e a transformação era tão impressionante que parecia impossível. Os 4 meninos não apenas voltaram a falar, mas enchiam a casa com risadas que ecoavam pelos corredores como música celestial. Sebastião chegava do trabalho todos os dias, esperando ansioso pelos relatos das aventuras que seus filhos haviam vivido com aquela mulher extraordinária. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo diferente estava acontecendo. Sebastião decidiu sair mais cedo da empresa. Queria surpreender os meninos e talvez levar todos para tomar sorvete. Ao se aproximar da mansão, no entanto, escutou sons vindos do jardim que o fizeram parar o carro ainda no portão. Eram gargalhadas. Não as risadas contidas e ainda frágeis que havia se acostumado a ouvir, mas gargalhadas genuínas, profundas, cheias de vida. E havia também outro som, o barulho de água corrente e gritos de alegria. Sebastião estacionou rapidamente e se dirigiu aos fundos da casa, seguindo os sons. O que viu ao dobrar a esquina da mansão fez seu coração parar por completo. Ali estava a cena exata da foto que havia visto no celular de Dolores semanas atrás, mas agora acontecendo na vida real. Seus 4 filhos estavam no jardim, encharcados e radiantes de felicidade, correndo e pulando enquanto Dolores os regava com a mangueira. Bruno estava tentando pegar as gotas de água com a boca aberta. Rafael dançava debaixo do jato d'água como se fosse chuva. Henrique e Gustavo corriam em círculos, gritando de pura alegria. Mas o que realmente chocou Sebastião não foi a brincadeira em si. Foi ver Dolores rindo junto com eles, com um sorriso tão genuíno e radiante que ela parecia uma pessoa completamente diferente da mulher reservada e misteriosa que havia conhecido. Era como se, naquele momento, ela tivesse encontrado uma versão perdida de si mesma. Sebastião ficou parado, escondido atrás da coluna da varanda, observando a cena com lágrimas nos olhos. Seus filhos estavam completamente vivos novamente. Não apenas sobrevivendo, mas genuinamente felizes. Foi então que aconteceu algo que o fez congelar no lugar. Bruno tropeçou na mangueira e caiu de joelhos na grama molhada. Por um segundo, o silêncio tomou conta do jardim. E Sebastião viu o medo atravessar o rosto de Dolores. Mas em vez de chorar ou se assustar, Bruno olhou para ela e disse algo que fez o mundo de Sebastião desabar. Não se preocupe, tia Dolores. A mamãe falou no sonho que quedas fazem parte da brincadeira. Tia Dolores. As palavras ecoaram na mente de Sebastião como um trovão. Seus filhos nunca, em meses de cuidadores, haviam chamado ninguém de tia ou tio. Era uma intimidade que eles reservavam apenas para a família verdadeira. Mas havia algo mais perturbador. A reação de Dolores àquelas palavras foi instantânea e chocante. Ela largou a mangueira, levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de uma dor profunda, como se aquelas palavras inocentes tivessem tocado uma ferida que nunca havia cicatrizado. Os meninos imediatamente cercaram Dolores, preocupados. Tia Dolores, por que está chorando? Perguntou Henrique, tocando gentilmente o braço dela. Nós fizemos alguma coisa errada? Completou Rafael com a voz cheia de preocupação. Dolores se ajoelhou e abraçou os 4 meninos ao mesmo tempo, ainda chorando. Não, meus amores, vocês não fizeram nada errado. É que vocês me lembraram de 4 menininhos que eu conheci há muito tempo atrás. Que menininhos? Perguntou Gustavo.
Sebastião se aproximou mais, escondido atrás da árvore, tentando ouvir cada palavra. Havia algo na voz de Dolores que o alertava de que uma revelação importante estava prestes a acontecer. Menininhos muito especiais, continuou Dolores, enxugando as lágrimas. Eles tinham exatamente as idades de vocês. O mais velhinho tinha 6 anos, como você, Gustavo. O segundo tinha 6 também, como você, Henrique. Os 2 mais novinhos tinham 5, como vocês, Rafael e Bruno. Sebastião sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A coincidência das idades era perturbadora demais para ser casual. Onde eles estão agora? Perguntou Bruno, com a inocência típica de uma criança. Dolores ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o céu. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga. Eles foram morar no mesmo lugar que a mamãe de vocês, no céu. Eles eram seus filhos? Perguntou Rafael. E a pergunta saiu com uma sabedoria que surpreendeu até mesmo Sebastião. Dolores assentiu, incapaz de falar. Os meninos se abraçaram ainda mais forte nela. Por isso você sabia como cuidar da gente, disse Henrique com uma compreensão que ia além de sua idade, porque você também sente saudade. Foi então que Sebastião percebeu algo que o fez sair do esconderijo sem nem pensar. Dolores não estava apenas consolando seus filhos estavam consolando Dolores. Em algum momento durante aquelas semanas, havia se formado uma conexão tão profunda entre eles que a dor de um se tornara a dor de todos e a cura de um se tornara a cura de todos. Senhora Dolores, Sebastião chamou suavemente saindo de trás da árvore. Todos se viraram, surpresos com sua chegada. Os meninos correram para ele, encharcados e radiantes. Papai, você chegou na hora da brincadeira de água, gritou Bruno. A tia Dolores inventou um jogo novo, completou Rafael. Sebastião abraçou os filhos, mas seus olhos estavam fixos em Dolores. Ela havia se levantado e estava claramente constrangida por ele ter presenciado aquele momento íntimo. Meninos, disse Sebastião gentilmente, que tal vocês entrarem para tomar um banho quente e colocar roupas secas? Depois a gente conversa sobre essa brincadeira nova. Os 4 meninos correram para dentro da casa, deixando Sebastião e Dolores sozinhos no jardim. O silêncio entre eles estava carregado de perguntas não feitas e verdades não ditas. Senhor Montereal, eu posso explicar. Te começou Dolores, mas Sebastião levantou a mão. Por favor, se sente, disse ele apontando para o banco do jardim. Acho que chegou a hora de conversarmos sobre algumas coisas. Dolores se sentou, claramente nervosa. Sebastião se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Senhora Dolores, começou ele, em 3 semanas a senhora conseguiu algo que eu achei impossível. Meus filhos não apenas voltaram a falar e a sorrir, mas eles a amam como se a senhora fosse família. Senhor, eu nunca tentei substituir. Não estou criticando. Sebastião a interrompeu suavemente. Estou agradecendo, mas também estou confuso, porque quanto mais observo a senhora com meus filhos, mais percebo que há coisas que não se explicam apenas com experiência ou intuição. Dolores baixou os olhos. O que o senhor quer saber? Quero saber quem a senhora realmente é. Quero saber como perdeu seus 4 filhos e, principalmente, quero saber como uma mulher que não nos conhecia de lugar nenhum soube exatamente como curar a dor dos meus filhos. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Quando Dolores finalmente falou, sua voz era um sussurro. Porque eu conhecia seus filhos antes mesmo de conhecê-los pessoalmente, Sr. Montereal. Sebastião franziu a testa. Como assim? Dolores se virou para olhá-lo diretamente nos olhos. Porque nos últimos 2 anos, desde que perdi meus meninos, eu tenho sonhado com 4 crianças que precisavam de ajuda. Sempre as mesmas 4 crianças, nas mesmas idades, com os mesmos nomes. E no sonho, havia sempre uma mulher me dizendo que eu precisava encontrá-los. Sebastião sentiu o sangue gelar em suas veias. Uma mulher?
Que mulher! Uma mulher linda, de cabelos longos, que dizia que seus filhos precisavam de alguém que entendesse a linguagem da saudade. Ela me mostrava onde vocês moravam, me contava sobre a personalidade de cada menino, me ensinava as canções que eles gostavam de ouvir. Sebastião começou a tremer. A descrição que Dolores fazia correspondia exatamente à sua falecida esposa. Isso é impossível, murmurou ele. Eu também achava, disse Dolores. Por isso demorei tanto para procurar vocês. Achei que estava enlouquecendo de dor. Mas os sonhos ficavam cada vez mais frequentes, mais detalhados, até que uma noite ela me disse algo que mudou tudo. O que ela disse? Dolores respirou fundo antes de continuar. Ela disse que meus 4 filhos estavam cuidando dos dela no céu e que agora era minha vez de cuidar dos dela aqui na terra. Disse que essa era a única maneira de todos nós encontrarmos paz. Sebastião ficou completamente sem palavras. Era impossível, racional, mas ao mesmo tempo explicava tudo. Como Dolores sabia tanto sobre os meninos, como havia aparecido no momento exato, como conseguira se conectar com eles de uma forma tão profunda. Senhor Monterreal, continuou Dolores, com lágrimas nos olhos, eu sei que isso parece loucura. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas juro por tudo que é sagrado que estou dizendo a verdade. Sebastião ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia ouvido. Parte dele queria descartar aquilo como delírios de uma mulher traumatizada. Mas outra parte dele, a parte que havia testemunhado a transformação milagrosa de seus filhos, sabia que havia forças no universo que não podiam ser explicadas pela lógica. Como seus filhos... Ele começou a perguntar, mas parou. Como eles partiram? Dolores completou. Foi um acidente. Estávamos voltando de uma festa de aniversário quando... Ela pausou, respirando fundo. Quando um motorista que havia bebido bateu no nosso carro. Eu era a única que estava usando o cinto de segurança no banco da frente. Eles foram instantaneamente. Sebastião sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A dor na voz de Dolores era tão palpável que ele podia quase tocá-la. Senhora Dolores, eu sinto muito. Obrigada, ela disse simplesmente. Foram 2 anos muito difíceis, até que comecei a ter os sonhos com seus filhos. Naquele momento, Bruno apareceu correndo na varanda, já de banho tomado e com roupas secas. Papai, tia Dolores, venham ver! Gustavo encontrou uma foto da mamãe que estava perdida. Sebastião e Dolores se entreolharam. Mais uma coincidência impossível. Quando chegaram à sala, encontraram os outros 3 meninos em volta de uma foto emoldurada que realmente havia desaparecido meses atrás. Era uma foto da família toda junta, tirada poucos dias antes da tragédia. Estava debaixo do sofá, explicou Gustavo. Mas eu tenho certeza de que já procurei lá antes. Sebastião olhou para Dolores, que estava observando a foto com uma expressão de reconhecimento que o fez arrepiar. É ela, Dolores sussurrou, tão baixo que apenas Sebastião pôde ouvir. É exatamente a mulher dos meus sonhos. E foi naquele momento que Sebastião compreendeu que o que estava acontecendo em sua casa ia muito além de coincidência ou sorte. Havia algo maior em ação, algo que conectava perdas e curas, que transformava dor em amor e solidão em família, algo que estava apenas começando a se revelar. Naquela mesma noite, após os meninos dormirem, Sebastião não conseguiu pregar os olhos. A revelação de Dolores sobre os sonhos com sua falecida esposa martelava em sua mente sem parar. Por volta da meia-noite, decidiu descer para tomar um copo d'água e encontrou algo que o deixou ainda mais perturbado. Dolores estava na cozinha, sentada à mesa, com várias fotos espalhadas à sua frente. Eram fotos antigas, desgastadas pelo tempo, e ela as observava com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Senhora Dolores? Sebastião chamou suavemente para não assustá-la. Ela se sobressaltou,
rapidamente tentando guardar as fotos, mas Sebastião já havia visto o suficiente para sentir o coração acelerar. Nas fotografias, havia 4 meninos que pareciam incrivelmente similares aos seus próprios filhos. "Por favor, não precisa esconder", disse ele se aproximando. "Posso ver?" Dolores hesitou por um momento, então empurrou as fotos para o centro da mesa. Sebastião se sentou e pegou uma delas com mãos trêmulas. Era uma foto de família, Dolores mais jovem, um homem que devia ser seu marido e 4 meninos sorridentes. "Meu Deus", murmurou Sebastião, "eles realmente parecem com seus filhos, eu sei", completou Dolores. "Mesmo cabelo escuro, mesmo formato de rosto, mesma idade. Quando vi Gustavo, Henrique, Rafael e Bruno pela primeira vez, foi como ver meus meninos ressuscitados." Sebastião pegou outra foto. Nesta, os 4 meninos estavam brincando no jardim, molhados e rindo, em uma cena quase idêntica à que ele havia presenciado naquele mesmo dia. "Como se chamavam seus filhos?", perguntou ele. "Diego, Mateu, Santiago e Joaquim", respondeu Dolores, tocando delicadamente cada rosto na fotografia. Diego era o mais velho, sempre cuidando dos outros. Mateu era o sonhador, vivia inventando histórias. Santiago era o corajoso, nunca tinha medo de nada. E Joaquim, sua voz quebrou. Joaquim era o bebê da família, sempre me chamando de mami com aquela vozinha doce. Sebastião notou como ela descrevia seus filhos usando as mesmas características que ele reconhecia nos próprios filhos. Diego parecia ter a personalidade protetora de Gustavo. Mateu soava exatamente como Henrique, sempre inventando brincadeiras. Santiago lembrava Rafael, sempre disposto a aventuras. E Joaquim era igualzinho a Bruno, com aquele jeito carinhoso de ser. "Senhora Dolores", disse ele cuidadosamente, "posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha?" "Claro. Quando a senhora sonhava com meus filhos, eles apareciam com os nomes que tem agora ou..." Dolores o olhou com surpresa. "Eles apareciam com os nomes dos meus filhos. No sonho, eu chamava Gustavo de Diego, Henrique de Mateu, Rafael de Santiago e Bruno de Joaquim. E eles respondiam naturalmente, como se fossem realmente meus meninos." O arrepio que percorreu a espinha de Sebastião foi tão intenso que ele precisou se apoiar na mesa. "Isso não pode ser coincidência." "Não é", disse uma voz infantil atrás deles. Ambos se viraram e viram Bruno parado na entrada da cozinha, com o cabelo despenteado de sono, mas os olhos completamente despertos. "Bruno, filho, você deveria estar dormindo", disse Sebastião, tentando esconder a perturbação. "Eu não consigo dormir, papai. A mamãe está falando muito alto no meu sonho." Sebastião e Dolores se entreolharam. "O que a mamãe está falando, querido?", perguntou Dolores, se ajoelhando na altura da criança. "Ela disse que você está triste porque tem medo que a gente não goste mais de você quando descobrir o segredo." Dolores empalideceu. "Que segredo, Bruno?" "O segredo de que você é a mãe que a nossa mãe escolheu para cuidar da gente enquanto ela não pode voltar." As palavras saíram da boca da criança com uma naturalidade assustadora, como se ele estivesse apenas repetindo algo que havia ouvido muitas vezes. Sebastião sentiu as pernas bambas. "Bruno, como você sabe disso?", a mamãe explicou. "Ela disse que no céu, as mães que partem muito cedo podem escolher outra mãe para cuidar dos filhos delas na terra. Mas só podem escolher mães que também perderam filhos, para que elas entendam como é amar de verdade." Dolores começou a chorar intensamente, cobrindo o rosto com as mãos. "Ela disse também", continuou Bruno caminhando até Dolores, "que seus filhos estão felizes no céu porque sabem que a senhora está cuidando de nós com o mesmo amor que cuidava deles." Bruno abraçou Dolores e ela o apertou contra si, como se fosse seu próprio filho ressuscitado. "Tia Dolores, você não precisa ter medo", disse Bruno com uma sabedoria que não era natural em uma criança de 5 anos.
A gente sabe que você não está tentando substituir a nossa mamãe. Você está sendo a mamãe que ela mandou para cuidar da gente. Naquele momento, os outros 3 meninos apareceram na cozinha. Era como se todos tivessem acordado ao mesmo tempo, chamados por alguma força invisível. Nós ouvimos vocês conversando, disse Gustavo, e queremos dizer uma coisa importante. Os 4 meninos se posicionaram diante de Dolores, de mãos dadas, como um pequeno exército de determinação. Tia Dolores, disse Henrique, nós sabemos que você perdeu seus filhos, e sabemos que deve doer muito. Mas nós queremos que você saiba, continuou Rafael, que seus filhos não se foram de verdade. Eles estão cuidando da nossa mamãe no céu. E agora, completou Bruno, nós queremos cuidar de você aqui na terra, para que você não se sinta sozinha nunca mais. Dolores desabou completamente, abraçando os 4 meninos ao mesmo tempo. Era um abraço de quem finalmente encontrou a peça que faltava para completar o quebra-cabeça de sua existência. Sebastião observava a cena com lágrimas nos olhos, compreendendo finalmente o que estava acontecendo. Não era apenas uma babá cuidando de crianças traumatizadas, era uma família sendo formada por forças que transcendiam a compreensão humana. Senhora Dolores, disse ele suavemente, acho que chegou a hora de pararmos de nos chamar de senhor e senhora. Ela o olhou através das lágrimas. Meus filhos já escolheram você como família. E eu também gostaria muito que você considerasse fazer parte da nossa família. De verdade, para sempre. Você quer dizer... Ela começou, mal ousando acreditar. Quero dizer que esta casa é sua casa. Esses meninos são seus meninos. E se você quiser, nós gostaríamos que você ficasse conosco não como funcionária, mas como a mãe que eles precisam e merecem. Os meninos explodiram em gritos de alegria, abraçando Dolores ainda mais forte. Isso significa que você vai ser nossa nova mamãe? Perguntou Bruno. Dolores olhou para Sebastião, que assentiu com um sorriso cheio de lágrimas. Significa que eu vou amar vocês para sempre, respondeu ela. Como se vocês fossem os filhos que eu sempre sonhei em ter de volta. E naquele momento, sob a luz suave da cozinha, 2 famílias despedaçadas pela dor se transformaram em uma única família unida pelo amor mais puro que existe. O amor que nasce da compreensão mútua da perda e da esperança compartilhada de recomeço. Mas ainda havia um último segredo que Dolores guardava. Um segredo que, quando revelado, mostraria que as conexões entre essas 2 famílias eram ainda mais profundas e misteriosas do que qualquer um deles poderia imaginar. 2 semanas se passaram desde a noite em que Dolores foi oficialmente acolhida como parte da família Monterreal. A transformação na casa era tão completa que até mesmo os vizinhos comentavam sobre as risadas constantes que vinham do jardim e as brincadeiras que se estendiam até o anoitecer. Sebastião havia começado a chegar mais cedo do trabalho, aproveitando cada momento com aquela família que havia renascido das cinzas da tragédia. Os meninos chamavam Dolores de Mamãe Dolores com naturalidade, e ela respondia com um amor tão genuíno que parecia ter nascido para ser mãe daquelas 4 crianças. Mas naquela manhã de sábado, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Dolores estava organizando o closet do quarto principal quando encontrou uma caixa que Sebastião havia guardado no fundo do armário logo após a partida de sua esposa. Era uma caixa de memórias que ele não tinha coragem de abrir, repleta de cartas, fotos e objetos pessoais. Sebastião, chamou ela da janela, vendo-o no jardim brincando com os meninos. Posso descer essa caixa? Está bem pesada aqui em cima. Claro. Pode deixar na cama mesmo, ele respondeu. É só uma caixa de lembranças antigas. E ao descer a caixa, Dolores a colocou sobre a cama e, sem querer, a tampa se abriu, espalhando parte do conteúdo pelo colchão. Ela estava juntando as coisas para recolocar quando um envelope amarelado chamou sua atenção. Era um envelope de hospital, com uma data de 2 anos atrás. Dolores franziu a testa.
Era exatamente a data do acidente em que havia perdido sua família. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro havia documentos médicos e uma carta manuscrita que fez seu mundo desabar completamente. A carta era da esposa de Sebastião, escrita no hospital pouco antes de partir, e as primeiras linhas fizeram Dolores se sentar pesadamente na cama. Se alguém estiver lendo esta carta, significa que eu não consegui voltar para casa. Preciso que saibam de algo muito importante sobre o acidente que me trouxe aqui. Não foi apenas um acidente comigo. Houve outro carro envolvido, uma família com 4 meninos pequenos. Dolores sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Continuou lendo com as mãos tremendo. O motorista bêbado bateu primeiro no carro da família, que estava voltando de uma festa de aniversário. Depois, perdeu o controle e bateu em mim também. Vi tudo acontecer antes do impacto. Vi uma mulher no outro carro gritando pelos filhos. As lágrimas de Dolores pingavam sobre o papel, borrando algumas palavras, mas ela continuou lendo. Os médicos me disseram que a mulher do outro carro foi a única sobrevivente de sua família. Perdi a consciência antes de saber mais detalhes, mas não consigo parar de pensar nela. Se eu não sobreviver, por favor, encontrem essa mulher. Digam a ela que eu pensei nela até o final. Digam que eu gostaria que ela soubesse que não estava sozinha naquela noite terrível. Dolores largou a carta, respirando com dificuldade. Era impossível. Não podia ser verdade. Mas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma assustadora. O mesmo acidente, a mesma data, o mesmo motorista bêbado. Ela pegou outro papel do envelope. Era o relatório do hospital. E lá estava confirmado: 2 veículos envolvidos no mesmo acidente. No primeiro carro, 4 menores e uma mulher. Sobrevivente, apenas a mulher. No segundo carro, uma mulher. Status: partida devido aos ferimentos. Não pode ser, murmurou Dolores, não pode ser. Mas havia mais um papel no envelope. Uma foto do local do acidente tirada pela polícia. Dolores reconheceu imediatamente o cruzamento, o formato da árvore, a placa de sinalização. Era exatamente o local onde havia perdido Diego, Mateu, Santiago e Joaquim. Naquele momento, a voz de Bruno ecoou pelo corredor. Mamãe Dolores, vem ver, achamos algo incrível no jardim. Dolores limpou rapidamente as lágrimas e desceu correndo, com a carta ainda na mão. No jardim, encontrou os 4 meninos cavando perto da roseira, com Sebastião observando intrigado. O que vocês encontraram? Perguntou ela, tentando disfarçar a emoção. Olha, disse Gustavo, mostrando uma caixinha de metal enferrujada. Estava enterrada bem aqui. Sebastião abriu a caixinha com cuidado. Dentro havia algumas moedas antigas, um pequeno carrinho de brinquedo e 4 pedaços de papel com desenhos infantis. Que estranho, disse Sebastião. Isso aqui deve ter décadas. Deve ser de quando outras crianças moraram nesta casa. Mas quando Dolores viu os desenhos, sentiu as pernas bambas. Eram desenhos feitos por mãos infantis, mas o traçado, as cores escolhidas, até mesmo o jeito de desenhar bonequinhos, eram idênticos aos desenhos que Diego, Mateu, Santiago e Joaquim faziam. Posso ver? Pediu ela com voz trêmula. No primeiro desenho, havia uma família de 6 pessoas. Papai, mamãe e 4 menininhos. No segundo, os mesmos personagens brincando no jardim. No terceiro, todos abraçados embaixo de um arco-íris. E no quarto desenho, havia algo que fez Dolores desabar em lágrimas. Estava escrito com letra infantil: para a nossa nova família. Mamãe Dolores, por que está chorando? Perguntou Rafael preocupado. Dolores abraçou os 4 meninos, ainda segurando a carta e os desenhos. Porque acabei de descobrir algo incrível sobre vocês. Sebastião se aproximou, vendo o estado emocional de Dolores. O que foi? O que aconteceu? Com a voz embargada, Dolores contou sobre a carta que havia encontrado. À medida que falava,
O rosto de Sebastião mudava de confusão para choque absoluto. Você está dizendo que... Ele começou. Estou dizendo que sua esposa e eu estivemos no mesmo acidente. Ela perdeu a vida tentando salvar a família dela. E eu perdi minha família no exato mesmo momento. Os meninos olhavam entre os adultos, percebendo que algo muito importante estava acontecendo, mas sem compreender completamente. Isso significa, continuou Dolores, que quando ela apareceu nos meus sonhos dizendo que eu deveria cuidar de vocês, não era apenas bondade, era porque nós duas passamos pela mesma tragédia, no mesmo momento, causada pela mesma pessoa. Sebastião ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação impossível. Então, quando você chegou aqui, ele começou. Quando eu cheguei aqui, não foi coincidência, foi destino. Sua esposa me guiou até vocês porque sabia que eu era a única pessoa no mundo que poderia entender exatamente o que vocês estavam passando. Bruno se soltou do abraço e olhou para Dolores com aquela sabedoria estranha que as crianças às vezes demonstram. Mamãe Dolores, disse ele, isso quer dizer que a nossa mamãe do céu conhecia você antes mesmo dela ir embora? Sim, meu amor. Significa que naquela noite terrível, quando eu achei que havia perdido tudo, eu na verdade estava encontrando vocês, e vocês estavam encontrando a mim. Henrique juntou as mãos como se estivesse orando. Então nossos irmãos do céu realmente estão cuidando da mamãe do céu. E a mamãe do céu realmente mandou você para cuidar da gente, completou Rafael. Gustavo, sempre o mais sério, disse algo que fez todos se arrepiarem. Isso não foi um acidente que estragou duas famílias, foi um milagre que juntou duas famílias em uma só. Naquele momento, olhando para aquela família reunida no jardim, cercada por desenhos misteriosos e memórias impossíveis, Sebastião compreendeu que alguns encontros transcendem explicações racionais. Às vezes, o amor é tão poderoso que consegue transformar até mesmo as maiores tragédias em pontes para milagres inimagináveis. Um mês havia se passado desde a descoberta da conexão impossível entre as duas famílias, e a felicidade na mansão Monterreal parecia ter encontrado seu ritmo perfeito. Sebastião e Dolores haviam se tornado verdadeiros parceiros na criação dos meninos, e as crianças floresciam em um ambiente de amor e segurança que parecia inquebrantável. Mas naquela terça-feira de manhã, um telefonema mudaria tudo. Alô? Sebastião atendeu o telefone do escritório enquanto tomava café com a família. Senhor Monterreal, aqui é a doutora Carmen Vasconcelos, do Serviço de Proteção à Infância. Preciso falar com o senhor sobre uma situação delicada envolvendo seus filhos. O sangue de Sebastião gelou. Dolores, que estava servindo mais suco para os meninos, percebeu imediatamente a mudança em sua expressão. Que situação? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. Recebemos uma denúncia anônima questionando a adequação da atual cuidadora de suas crianças. Segundo a denúncia, a senhora que trabalha em sua casa não possui qualificações formais para cuidar de menores que passaram por trauma significativo. Sebastião olhou para Dolores, que havia parado de servir o suco e estava claramente apreensiva. Doutora, posso saber quem fez essa denúncia? Não posso revelar a identidade, senhor, mas preciso informá-lo que será necessária uma visita de avaliação ainda hoje. Caso sejam encontradas irregularidades, as crianças poderão ser temporariamente removidas do lar até que a situação seja regularizada. As palavras removidas do lar ecoaram na mente de Sebastião como um pesadelo. Doutora, isso não pode estar acontecendo. Meus filhos nunca estiveram tão bem cuidados em toda a vida. Senhor Monterreal, eu compreendo sua preocupação, mas temos protocolos a seguir. Estaremos aí às 14h. Quando Sebastião desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Dolores se aproximou imediatamente. O que foi? O que aconteceu? Alguém fez uma denúncia sobre você não ter qualificações para cuidar dos meninos, disse ele,
tentando falar baixo para não alarmar as crianças. Vão vir aqui hoje fazer uma avaliação. O rosto de Dolores empalideceu completamente. Sebastião, se eles me considerarem inadequada, eles não vão tirar você daqui, disse ele firmemente. Eu não vou deixar. Mas Bruno, que havia escutado parte da conversa, se aproximou com aquela expressão séria que sempre aparecia quando algo importante estava acontecendo. Papai, alguém quer levar a mamãe Dolores embora? Sebastião se ajoelhou na altura do filho. Alguns adultos estão preocupados se ela tem os papéis certos para cuidar de vocês, mas não vão levar ela embora. E se levarem? Perguntou Rafael, juntando-se à conversa. Não vão levar, respondeu Dolores, mas sua voz não carregava a confiança usual. Às 14h em ponto, a doutora Carmen Vasconcelos chegou acompanhada de uma assistente social chamada Patrícia. Eram mulheres sérias, com pranchetas e uma postura oficial que deixou toda a casa tensa. Senhor Monterreal, preciso conversar primeiro com a senhora que cuida das crianças, disse a doutora Carmen. Dolores se apresentou educadamente, mas era visível sua nervosidade. Senhora Dolores, a senhora possui algum diploma em pedagogia, psicologia infantil ou áreas relacionadas? Perguntou a assistente Patrícia, fazendo anotações. Não, senhora, mas eu tenho experiência prática em... Experiência prática não é suficiente para crianças que passaram por trauma grave, interrompeu a doutora Carmen. Essas crianças precisam de profissionais qualificados. Com todo respeito, interrompeu Sebastião, meus filhos nunca estiveram tão bem. Eles voltaram a falar, a sorrir, a brincar. A Dolores conseguiu o que nenhum profissional qualificado conseguiu. Senhor Monterreal, resultados temporários não garantem cuidado adequado a longo prazo, disse a doutora Carmen friamente. Naquele momento, os 4 meninos apareceram na sala, claramente preocupados com a presença das estranhas. Vocês são Gustavo, Henrique, Rafael e Bruno? Perguntou Patrícia, mudando o tom para um mais suave. Os meninos assentiriam timidamente. Queremos conversar com vocês sobre como estão sendo cuidados. Podem nos contar como é viver aqui? Bruno foi o primeiro a falar, com aquela franqueza típica das crianças. Antes da mamãe Dolores chegar, nós não falávamos porque a tristeza era muito grande. Agora a gente fala porque ela ensinou que a mamãe do céu fica feliz quando a gente é feliz. Mamãe do céu? Perguntou a doutora Carmen, franzindo a testa. Nossa mamãe que morreu, explicou Henrique. A mamãe Dolores disse que ela escolheu ela para cuidar da gente. As 2 mulheres se entreolharam com expressões de preocupação. Crianças, disse Patrícia cuidadosamente. Vocês sabem que a senhora Dolores não é realmente a mãe de vocês, certo? Ela é sim nossa mãe, disse Rafael com determinação. Não a mãe que nos teve na barriga, mas a mãe que cuida do nosso coração. E vocês sabem, continuou Gustavo, que se vocês levarem ela embora, nós vamos voltar a ficar mudos de novo? Porque sem ela, a tristeza vai voltar a ser maior que as palavras. A firmeza na voz de Gustavo surpreendeu até mesmo Sebastião. Seu filho mais velho estava protegendo Dolores como um pequeno guerreiro. Meninos, disse a doutora Carmen, vocês não entendem. Existem regras para proteger crianças como vocês. Foi então que Bruno fez algo que ninguém esperava. Ele caminhou até Dolores, pegou sua mão e disse com uma autoridade que não cabia em um corpo tão pequeno. Senhora, a senhora tem filhos? Tenho sim, respondeu a doutora Carmen, surpresa com a pergunta. E se alguém viesse na sua casa e falasse que a senhora não pode mais cuidar dos seus filhos, porque não tem um papel que diz que a senhora sabe ser mãe, como a senhora se sentiria? A pergunta de Bruno ecoou pela sala como um tiro certeiro. A doutora Carmen ficou visivelmente desconfortável. Meu amor, é diferente, ela começou. Não é diferente, interrompeu Bruno. Ser mãe não se aprende em escola. Ser mãe se aprende amando, e a mamãe Dolores ama a gente mais que qualquer escola pode ensinar. Patrícia parou de escrever e olhou para a doutora Carmen.
Era impossível não se emocionar com a maturidade daquelas palavras vindas de uma criança tão pequena. Além do mais, continuou Gustavo, nós não somos só filhos do papai. Nós somos filhos de duas mães, a que nos teve e a que nos salvou. E vocês não podem separar uma família que foi feita no céu. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. As 4 crianças se posicionaram na frente de Dolores, de braços dados, formando uma barreira humana de determinação. Se vocês levarem a mamãe Dolores embora, disse Henrique, vão ter que levar nós também, porque onde ela for, nós vamos. A doutora Carmen e Patrícia ficaram em silêncio, claramente impactadas pela demonstração de amor e união daquela família. E foi então que Dolores, com lágrimas nos olhos e voz embargada de emoção, disse algo que mudaria o rumo daquela visita para sempre. Doutoras, se vocês realmente querem saber se eu tenho qualificação para cuidar dessas crianças, olhem para elas. Olhem nos olhos delas. Vejam como elas falam, como elas sorriem, como elas confiam. Não existe diploma no mundo que ensine isso. Isso só se constrói com uma coisa: amor verdadeiro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de lágrimas, sendo contidas por 2 profissionais que vieram fazer uma avaliação técnica e encontraram algo muito mais poderoso. Uma família real, construída não por papéis ou protocolos, mas pela força transformadora do amor mais puro que existe. O silêncio na sala durou uma eternidade. A doutora Carmen e Patrícia olhavam para aquela família unida, claramente tocadas pelo que haviam acabado de presenciar. As 4 crianças permaneciam firmes na frente de Dolores, como pequenos guardiões protegendo seu maior tesouro. A doutora Carmen foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela guardou a prancheta e se ajoelhou na altura das crianças. Meninos, disse ela com uma voz muito mais suave que antes, vocês podem me explicar uma coisa? Como vocês sabem que a senhora Dolores é realmente a mãe que vocês precisam? Bruno, sempre o mais direto, respondeu sem hesitar. Porque ela fez a gente voltar a sonhar com coisas boas. Antes dela, a gente só sonhava com tristeza. E porque ela não tentou fazer a gente esquecer da nossa primeira mamãe, completou Rafael. Ela ensinou a gente que a gente pode amar 2 mães ao mesmo tempo. Uma no céu e uma aqui, disse Henrique, apontando para o coração. Gustavo, o mais velho, deu um passo à frente. Senhora, a gente sabe que vocês vieram aqui porque alguém disse que a mamãe Dolores não tem papel dizendo que ela pode cuidar da gente. Mas a gente tem uma pergunta para vocês. Que pergunta? Disse Patrícia, claramente curiosa. Vocês têm papel dizendo que vocês sabem o que é melhor para crianças que perderam a mãe? A pergunta de Gustavo foi tão direta e profunda que as 2 profissionais ficaram visivelmente desconcertadas. Por quê? Continuou o menino. A mamãe Dolores não tem papel, mas ela tem uma coisa que papel nenhum pode dar. Ela já perdeu filhos como nós perdemos nossa mãe. Ela sabe como é a dor. E quem sabe como é a dor, sabe como é a cura. Naquele momento, Sebastião decidiu contar toda a verdade. Com voz firme, mas emocionada, ele relatou às profissionais a história completa. Como Dolores havia perdido seus 4 filhos no mesmo acidente que tirou sua esposa. Como ela havia sonhado com seus filhos antes mesmo de conhecê-los. Como as conexões impossíveis haviam se revelado. E principalmente, como aquela família havia renascido das cinzas da tragédia. Quando terminou de contar, tanto a doutora Carmen quanto Patrícia estavam visivelmente emocionadas. Isso é extraordinário, murmurou Patrícia. Senhor Montereal, disse a doutora Carmen, em 15 anos trabalhando com proteção infantil, eu nunca vi uma história como esta. E nunca vi crianças que passaram por trauma tão grave se recuperarem de forma tão completa, completou Patrícia. Bruno se soltou da barreira humana e caminhou até a doutora Carmen. Senhora, quer ver uma coisa? Ele correu até um dos quartos e voltou carregando um desenho. Era uma família de 6 pessoas, papai, mamãe Dolores
e 4 meninos, todos sorridentes, com um arco-íris ao fundo e a frase "Nossa família completa", escrita com letras coloridas. "Eu fiz isso para mostrar como nossa família é agora", disse ele. "Antes era só tristeza, agora é alegria." A doutora Carmen pegou o desenho com mãos trêmulas. "Bruno, posso fazer uma pergunta? Se a mamãe Dolores não estivesse aqui, como você se sentiria?" "Eu ficaria com medo", respondeu ele sem hesitar. "Porque ela é a pessoa que ensinou a gente que não é errado sentir saudade, mas que também não é errado ser feliz de novo. E se alguém tentasse separar vocês dela?" Os 4 meninos se entreolharam e responderam em coro: "A gente ia lutar para ficar junto, porque família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem tem o mesmo amor." Patrícia se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim, onde havia acontecido tantas transformações. Quando se virou, seus olhos estavam úmidos. "Doutora Carmen", disse ela, "acho que precisamos rever nossos protocolos." "Por quê?", perguntou a doutora Carmen. "Porque estamos presenciando algo que não se encontra em manuais ou cursos de capacitação. Estamos vendo o amor em sua forma mais pura, funcionando de maneira mais eficaz que qualquer terapia formal." A doutora Carmen assentiu lentamente. "Vocês sabem", disse ela, dirigindo-se à família, "quem fez a denúncia foi uma das antigas babás que trabalhou aqui. Ela alegou que era preocupante uma pessoa sem formação cuidar de crianças traumatizadas." "E agora?", perguntou Sebastião. "Qual é a avaliação de vocês?" A doutora Carmen olhou para Patrícia, que assentiu encorajadoramente. "Nossa avaliação é que essas crianças não apenas estão sendo adequadamente cuidadas, mas estão prosperando de uma maneira que raramente vemos, mesmo com os melhores profissionais", disse ela. "Dolores, embora não tenha diploma, possui algo muito mais valioso: experiência genuína de superação e um amor maternal que transcende qualquer qualificação formal." Dolores começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. "Isso significa que ela pode ficar?", perguntou Henrique, correndo para abraçar Dolores. "Isso significa que vocês são uma família de verdade, reconhecida oficialmente", disse Patrícia. "E mais que isso, vocês vão servir de exemplo para outros casos similares." 2 anos depois, a mansão Monterreal havia se tornado um exemplo nacional de como o amor pode superar qualquer trauma. Sebastião e Dolores haviam oficializado sua união não apenas como família, mas como parceiros na vida, criando juntos os 4 meninos que os haviam ensinado que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. A história da família havia se espalhado, inspirando políticas públicas mais humanizadas para crianças em situação de vulnerabilidade. Dolores havia sido convidada para falar em conferências sobre cuidado infantil, sempre enfatizando que técnicas se aprendem, mas amor se vive. Naquela tarde de domingo, toda a família estava reunida no jardim. Os meninos brincavam alegremente na grama, suas risadas ecoando pela propriedade como música celestial. Sebastião e Dolores observavam de braços dados, ainda maravilhados com o milagre que haviam vivido. "Você acredita que tudo começou com 4 crianças mudas de dor?", disse Sebastião. "E uma mulher perdida em sua própria tristeza", completou Dolores. "Mamãe Dolores, papai." Bruno veio correndo até eles. "A gente quer contar uma coisa." Os outros 3 meninos se aproximaram, todos com expressões solenes. "O que vocês querem contar?", perguntou Dolores, se ajoelhando. "A gente sonhou com nossos irmãos do céu de novo", disse Gustavo. "E com a mamãe do céu também", completou Rafael. "Eles disseram uma coisa muito importante", continuou Henrique. "Que coisa?", perguntou Sebastião. Bruno tomou a frente, como sempre fazia nos momentos importantes. "Eles disseram que quando 2 famílias se perdem na tristeza e se encontram no amor, elas não viram uma família só. Elas viram uma família eterna." "Família eterna?", perguntou Dolores. "Sim", disse Gustavo.
Quer dizer que mesmo quando a gente ficar velho, mesmo quando a gente for para o céu também, a gente sempre vai ser família. Aqui, lá, em todo lugar. Sebastião e Dolores se entreolharam, mais uma vez impactados pela sabedoria daquelas crianças especiais. E sabe a melhor parte? Disse Rafael. Qual? Perguntaram os pais em coro. Que nossa história vai ajudar outras crianças tristes a encontrarem suas famílias do coração também, completou Henrique. Naquele momento, sob a luz dourada do pôr do sol, olhando para aqueles 4 meninos que haviam renascido da tristeza mais profunda para a alegria mais completa, Sebastião compreendeu a verdade mais bela que a vida pode ensinar, que não existem coincidências quando se trata de amor verdadeiro. Existem apenas encontros que o coração reconhece e o destino organiza. Que as maiores tragédias podem ser transformadas nos mais belos milagres quando encontram corações dispostos a amar além da dor. E que família não é definida por sangue, documentos ou convenções sociais. Família é definida por escolha, cuidado e principalmente pela decisão corajosa de transformar feridas em pontes e lágrimas em sorrisos. Dolores abraçou os 4 meninos, sussurrando uma oração de gratidão por ter encontrado na dor mais profunda de sua vida o amor mais completo que jamais imaginara possível. E os meninos, aninhados nos braços daquela mulher extraordinária que havia devolvido cores ao mundo deles, souberam que haviam encontrado muito mais que uma cuidadora. Haviam encontrado a mãe que o coração havia escolhido, o amor que o destino havia preparado e a família que o céu havia abençoado. Uma família nascida da dor, fortalecida pela esperança e eternizada pelo amor mais puro que existe, o amor que cura, o amor que transforma, o amor que transcende até mesmo a morte para criar vida nova. Porque algumas histórias não têm fim. Elas só se transformam em legados de amor que inspiram o mundo inteiro. Se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lokit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Voi pupunen. Miettikää, sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman.
Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tiettekö te silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tiettekö se silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä. Tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että
käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu pariin päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otelapia nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa